Então hoje a gente realmente vai ver uma coisa que é da família da guarda-laço, só que é uma variação que eu considero um pouco mais avançada. Então eu vou passar um pequeno bloco de contextualização para vocês. Então, tem uma posição que eu gostaria de repassar, que eu ultimamente andei refletindo sobre quais são todas as maneiras que você pode fazer guarda-laço além da tradicional, né? E grosseiramente as respostas são: existe a laço tradicional, existe a laço tradicional de pegada invertida, existe a laçada invertida, que é aqui, e existe a laço de lapela, que para ela ter um comportamento similar a de uma guarda-laço, tem a mesma dinâmica, você tem um laço de lapela. Na verdade você tem estritamente o laço invertido de lapela, que na verdade é bem útil. Mas para você conseguir um comportamento que se assemelha mais a uma guarda-laço de verdade, você tem que matar o braço do mesmo lado da lapela. E aqui você também pode fazer as duas variações. Então você pode fazer com a pegada do mesmo lado ou com a pegada invertida, né? Porque o que é o comportamento da guarda-laço que a gente quer emular? A guarda-laço, ela tem que ser um seguro para você contra... Então, ela mecanicamente, ela bloqueia o meu adversário de circular para esse lado, que ele vai me arrastar junto. E para esse lado, ela tem que ser um seguro. Então, conquanto que você tem uma pegada forte, ele nunca pode conseguir passar para cá. E por quê? Né? E essa é a primeira posição de, digamos, nivelamento que a gente vai fazer. Porque para esse lado, tem uma posição que ela tem tanta força mecânica que é quase impossível, se o adversário quiser colidir ali, que você não leve ele. Felizmente a gente não tem ninguém de grande porte hoje para mostrar para vocês com exemplo que merece, mas vou mostrar com o Lourenço, uns 80 quilos, né? 84. 84. Então, o que eu quero dizer com uma posição de muita força mecânica, né? Então, pega aqui os 100 quilos, tá? E espalha o teu peso o máximo que você conseguir. Esse é o máximo que dá? Tá. Ó, eu vou fazer a posição tranquilamente. Então, ela é uma posição... Você achou que dava para segurar? Ela é uma posição que ela tem uma aplicação de torque que é basicamente você consegue mover um peso muito grande ali sem dificuldade. Então a guarda-laço ela tem que ter esses dois requisitos. Ela tem que cobrir uma das suas laterais, de maneira que se o adversário for ali, ele vai ser levado, e ela pode, idealmente, ela vai bloquear a rotação do adversário para o outro lado. E uma aplicação ruim, ela vai ser uma posição de segurança na medida que vocês têm os atributos, né, que é o entendimento correto da posição, uma pegada firme. E a ideia é que depois a gente vai entender depois uma variação de pegada invertida, né? Então a gente vai estar... Quando você está com a manga cruzada, não tem muitas outras pegadas que façam sentido além da calça, né? Você vai pegar o quê? Uma gola por cima, né? Então aqui é a pegada mais interessante, a calça. E qual é a grande virtude da pegada cruzada? É a exposição do braço. Então uma pegada cruzada sempre expõe mais o braço do que uma pegada paralela. Então se a gente pensar num triângulo, que um vértice é o ombro dele, um vértice é a minha mão, e um vértice é a minha outra mão, ele vai formar um triângulo retângulo. Se eu tiver com a manga do mesmo lado, o braço dele é o cateto oposto, né? Se tiver com essa mão, ele vira hipotenusa. Ele, por definição, na mesma posição de repouso, o braço dele fica um pouco mais exposto, né? E qual é a beleza dessa posição? É uma das posições sem controle de gola mais fáceis de você atacar uma omoplata. Então aqui você consegue escalar uma omoplata a quase qualquer momento. Então essa é uma das principais razões para você querer jogar daqui, tá? E aí a posição final que eu quero chegar é baseado no jogo do um cara que chama Roberto Roleta, que foi 3 vezes campeão mundial, que ele gostava dessa pegada. E se vocês repararem, essa pegada mata os dois apoios pro mesmo lado.
Então, teoricamente, qualquer força que eu consiga aplicar para lá, eu tenho chance de raspar ele. E o jogo desse atleta era muito baseado nisso, né? Então tinha muito essa raspagem, que se assemelha a uma raspagem de bailarina, na qual ele jogava o peso dele para lá e segurava bem o pé e caía aqui, né? Então, esse era muito o jogo dele. E eu vi numa luta dele, ele fazendo isso, só que quando dá errado, vocês reparem que a gente não tá laçando ele aqui. Quando dá errado, pode dar errado de principalmente de duas maneiras. Que eu vou cair aqui. O adversário pode bater e subir, né? Quando ele bate e sobe, a gente cai exatamente numa laçada de pegada invertida. E a gente consegue aplicar uma variação daquela mesma posição inicial. Então a gente vai conseguir aplicar todo aquele torque de quadril, vai dominar a calça e vai fazer a mesma posição. Na guarda laçada, com muita frequência, a gente cai nessa posição aqui. Então essa posição aqui, ela é quase uma guarda em si. À medida que você fica experiente na guarda, você começa a ter muitos recursos aqui. Mas então, para recapitular, né, a gente vai ver então um pouquinho desses fundamentos dessa posição, um pouquinho desse jogo, de como um jogo de pegada invertida pode virar uma laçada invertida. Então, aprofunda bem isso aqui. Ó, essa é a conexão que faz sentido. É exatamente isso. É isso. Aí aqui você vai virar para mim e vai fazer um... Isso. Aqui meu quadril fica leve. Então esses são alguns dos macetes, né? Então, é quando a gente tá... Né, é porque essa é uma posição para quando o adversário cola em você, ou quando ele tá com a base mais baixa, você cola nele, né? Então, se ele não tá colando em mim, vou ter que ir lá e buscar ele. Mas a gente vai ver nesse contexto que o adversário tá colando, né? Sim. E é o mais natural. Como assim? Que é muito... Aí, sei lá, subir natural, ele não fica lá de cima, ele vai descer. É muito normal em algum momento. Se ele quiser passar, em algum momento ele vai ter que tentar a sorte pra esse lado, se ele não conseguir tirar a pegada. Ele não tem entendimento do que ele tá fazendo. Ele não teve achar que esse lado tá livre. Claro. Ou conhecer o jogo do Léo também, né? Quando o adversário cola, tem algumas defesas principais, né? Mas aí, como eu falei, quando você faz essa rotação, quando você tá mais ou menos em cima, ó, quando o meu segundo ponto tá com o chão, o quadril dele tá leve. A pegada que eu sempre gostei de fazer é com a calça, né? Que você consegue começar a manipular ele. Mas uma pegada que eu gosto muito é uma pegada de supino. Você pega na faixa, ou no quadril, você empurra ele aqui, né? Isso também é muito interessante quando você precisa redirecionar a força. Então, porque uma reação muito comum quando a raspagem não entra limpa o suficiente é ele apoiar o braço no chão, né? É o que tá livre. Exato. E aí, essa mão no quadril me permite redirecionar a força, né? Porque ele tá indo pra lá, e aí eu pulo pra lá, que é onde ele não tem um apoio, né? Então você tem essa capacidade de redirecionar. Quanto mais longilínea a pessoa, quanto mais alta, mais cedo ela vai conectar o braço no chão, né? Então essa mudança de direção é bem importante. E essa posição extra é importante, pelo menos como eu gosto de pensar a laçada, que tem duas raspagens que elas cobrem 90% dos cenários de raspagem. 90% das reações, se você tiver essas duas raspagens bem fundamentadas, você consegue converter. E essa raspagem é uma sequência direta da outra principal raspagem. Qual é o cenário? E acontece muito, né? Que se eu rodei para uma omoplata, como é que se defende a omoplata, Lorenzo? Normalmente, para defender a omoplata, você tem que trocar de lado, correto? Então, se você, de um jeito ou de outro, trocar de lado, né? Então é muito comum você estar jogando a pessoa para frente e ela vai tentando mudar de lado. E aí, na muda de lado, você cai exatamente nessa posição. Então é muito comum essa sequência acontecer. O adversário defende uma e já cai imediatamente na outra. Não, o pesão, como eu falei, né, mecanicamente, né, você consegue carregar qualquer coisa ali. Girando o quadril ali. Das escolas ensinam, inclusive a Atos, né?
é dizer, pô, tá com laço? Ele vai dizer assim, briga pra ganhar meia guarda pra tu começar a passar de cut circulando a mão. É aquilo que tu quer. E exatamente o que eu quero. Né? Então ele veio aqui, veio querer abraçar minha cabeça. Ó, tu vê que isso, meu mão tá fora de posição, mas ó, que o recurso é muito de tu entrar pra ajustar a coxa. Isso, ó. Exato. Tu vê que essa entrada aqui dá o ajuste, né? Sim. E isso é um conceito bem importante nessa posição. Ficar de 4 apoios é seu amigo. Então é muito... Isso vale tanto pra laçada de normal quanto pra de pegada cruzada. Então, você ficar aqui, você virar pra dentro, tem muitas funções. Aqui você tá muito seguro. Sério. Claro, porque eu preciso dessa conexão aqui. Ó, porque se eu tô aqui, ó, se eu sinto que eu tô perdendo a conexão, ó, eu vou lá buscar e eu vou até sentir a conexão. Aqui tu sente o ponto crítico, né? Quando eu consigo te jogar com facilidade. Isso, e a mesma coisa vale para omoplata. Então, às vezes, o adversário tá muito fechado, ele tá fechando o cotovelo, você não tá conseguindo ganhar a linha do cotovelo, ó, eu tô aqui querendo entrar, ele tá recolhendo, eu vou lá em cima dos caídos, até eu sentir que eu lacio o cotovelo. Aí eu volto, aí roda pra tu ver. Roda pra... Opa, perdão. Aí ele roda pra defender. E esse é um outro conceito importante, esse movimento de um abdominal. Ele parece fraco anatomicamente, né? Mas você consegue deslocar muita carga fazendo como se fosse um abdominal. Então tinha esse cara que eu estudei muito, que ele criou essa posição que é uma... tipo, ele chamava de guardoplata. Mas que ele se sentia tão confortável nessa posição de omoplata, que ele fazia do laço, que ele criou um subjogo ali dentro. Eu copiei muito. Que aqui o que acontece? Quando você vai na omoplata, às vezes o cara deita em cima de você. Isso. Ele fica aqui em cima de você. É muito normal isso. E ele ficava tão confortável aqui que ele chamava isso aqui de guardoplata. E eu entendi que aqui também, com esse movimento de abdominal, é praticamente impossível o adversário segurar aqui. Então hoje aqui eu fico absolutamente confortável. Ó, tu joga pra baixo e faz um abdominal. Tira qualquer pessoa daqui, é impressionante. Então são coisas que o olho engana, né? Acho que seria legal vocês praticarem um pouquinho esses ajustezinhos. Então vocês vão sentir que se a mão não estiver bem pra cima, vocês não vão sentir a pressão. Vocês têm que achar o ponto da coxa que vai dar a conexão, né? No qual... Isso aqui é literalmente torque, né? Então, é um círculo que ele rotaciona e ele gera força rotacionando. Então é como se fossem duas engrenagens, né? Pensa que você tem duas engrenagens mecânicas mesmo. Uma menor, que é a sua perna, que conecta numa maior, que é o corpo do adversário. Né? Então, isso aqui mecanicamente, ele age como um acelerador, na verdade. Então, na verdade, você tem que fazer mais força, mas você dobra a aceleração do adversário. É uma alavanca um pouco diferente do sentido tradicional. Como eu mencionei, quando você está trabalhando com a pegada cruzada, e tem várias razões que você quer fazer isso. Às vezes você troca a pegada para descansar. Então, pô, cansei muito a pegada, você troca para descansar. Às vezes é a única pegada que você consegue, e às vezes você realmente está tentando trabalhar uma omoplata da pegada cruzada. Né? E claro, se você conseguir conectar a laçada, mesmo com o adversário circulando, você tem ainda uma posição muito parecida com a original. E lembrem que eu mencionei que 4 apoios é sempre uma boa posição nesse contexto. Né? Se vocês olharem meus vídeos de campeonato, eu viro muito de 4 apoios, especialmente antes de raspar, para ajustar, né? Então, se ele tiver, enfim, dando pressão aqui, eu tô perdendo a pegada, virar de 4 apoios é sempre um local seguro aqui. Porque vocês veem quando você vira, o mesmo movimento de uma laçada muito justa, você faz ele de cabeça para baixo. Né? Você vai lá, busca a coxa, né? E é uma ideia muito parecida com o que a gente vai ver com a pegada cruzada, se você não tem a laçada. Então o adversário começou a querer passar, você ainda não tem a laçada, você sempre tem essa opção de pular e virar de 4 apoios, por cima do braço. Né? Você começa a jogar o peso. E tem várias coisas que ele pode fazer.
Se você jogar o peso suficiente, você pode conseguir fazer ele capotar, mas tem uma grande chance que ele vai levantar. E você vai parar aqui. E aqui, como eu falei, se eu só virar de barriga para baixo, eu tô numa laçada de pegada cruzada. Laçada funda e ajustada, na verdade. E qual é a única grande diferença? Que a mão que vai conduzir a perna é a mão cruzada. Então eu vou lá pegar a perna dele e vou jogar. Então eu tô aqui. E essa aqui pega muito o pessoal desprevenido, porque eles acham que eles estão na boa aqui, né? E é mesmo, isso é mecânica, né? Então essa é uma posição que pega muita gente desprevenido. E você ainda tem um ataque duplo. Que você tá aqui, o adversário começou a te circular, você pode tentar levar ele de primeiro. Ó. Você pode fazer tudo em um movimento só, né? Como eu falei, aqui para propósitos didáticos, eu tô fazendo as posições devagar. Mas sempre que você conseguir gerar momentum, né? Então, tirar o seu adversário da inércia, ele vai ficar mais leve, né? O Roleta é um cara que me interessou, ele é engenheiro, e ele começou a trazer máquinas mais complexas, em princípios de engenharia para as raspagens dele. Então, ele é o primeiro cara que usa uma coisa parecida com energia potencial elástica. Foi o primeiro cara que eu ouvi falar de posição de inércia. Então, ele foi o cara que popularizou o que eles chamam de helicóptero, né? E isso funciona muito bem quando o adversário passa de joelho, né? Que era mais como passava na época dele. Então, você tá aqui, você não tá arrumando nada com o camarada, como é que você entra embaixo da base dele? E também, você pode pensar nisso como uma inversão em 4 apoios. Você vai inverter embaixo dele. E o que ele falava? Pode botar o peso. Eu começo a pendurar minha perna para tirar o adversário da inércia. Dessas pequenas balançadinhas que ele dá, eu deixando ele leve. Até o ponto que você leva ele. Então ele tem... E a gente aplica um princípio muito parecido com esse de quebra da inércia do adversário na raspagem de omoplata. Então isso vai ser tópico para outra aula. Mas por que eu friso tanto de bater com a panturrilha na axila? Porque muitas vezes você não tem momento na posição, você não tem força. Às vezes eu vou buscar o cara lá longe, eu tô aqui, ó. E por que eu bato? Pode fazer base boa, tá? Se tu jogar o peso em cima, tu me ajuda. Normalmente a base é pra trás, Então tu vai batendo na panturrilha e vai levando, né? Vai tirando o adversário da inércia. Mas aí eu quero que vocês experimentem pelo menos uma vez essa ideia aqui de tô com a pegada cruzada, eu vou fazer esse movimento aqui. Tá? Gostaria que vocês experimentassem com isso aqui antes da gente terminar. Deixa eu fazer uma tarefa.